Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Para não perder nenhum vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Preste muita atenção. Nós estamos diante de um dos textos mais difíceis, daquele que é chamado um dos livros mais difíceis, o Apocalipse. É um dos livros mais difíceis de ser interpretados. E nós estamos diante de um dos seus capítulos mais difíceis de serem interpretados. O Apocalipse, capítulo 13. Nós somos um povo distinto dos outros, e nós gozamos de algumas prerrogativas que nenhum outro talvez tenha. Nós, quando abrimos este livro, nós temos, através das suas informações, a capacidade de antever o futuro, a capacidade de prever o futuro. Isso já poderia ser para você por demais empolgante. Isso já poderia fazer você estremecer todo o seu corpo, os seus joelhos, e cair prostrado. Porque quando abrimos esse livro, podemos dar uma espiada no futuro e ver o que vai acontecer. E uma das partes desse livro que nos permite saber tal coisa é o livro de Apocalipse. Quando você vai a ele, você pode saber de antemão quais são os acontecimentos futuros, o que devemos esperar, o que a igreja deve esperar. E um desses capítulos que narra isso é o Apocalipse, capítulo 13. Você está diante das revelações futuras que este texto traz, e elas são por demais aterrorizantes. Eu gostaria que você segurasse nessa cadeira, e a minha oração é para que essa mensagem mudasse muitos conceitos da igreja brasileira, meus, seus, da cristandade moderna, porque as revelações desse capítulo são assustadoras, e faz muito bem a você sujeitar-se a elas. No que consiste as revelações do capítulo 13 do Apocalipse? No que consiste as declarações aqui descritas? Qual é o teor desse texto, desse extraordinário texto? Este texto que é recheado de informações futuras. No que consiste Apocalipse 13? A perseguição, o sofrimento e o martírio da igreja de Cristo. A perseguição, o sofrimento, a morte e o martírio dos santos da igreja, causados pelo anticristo, pela besta, pelo dragão. Nisso consiste esse capítulo. Talvez você já leu ele muitas vezes. Talvez você já leu muitos livros a respeito de Apocalipse 13. E já assistiu centenas de pregações de Apocalipse 13. E a maioria delas sempre dá ênfase no anticristo, ênfase na besta, ênfase no falso profeta, e principalmente ênfase na marca da besta, o 666. Mas esta não é a ênfase do capítulo. Talvez você nunca viu alguém pregar e dar ênfase no que realmente o capítulo reporta. A ênfase é a perseguição ferrenha que no último tempo será desencadeada contra a igreja de Cristo, liderada pelo seu antagonista, pelo seu algoz, o anticristo. É nisso que consiste. O anticristo promoverá a mais temível de todas as perseguições religiosas
jamais vista. O anticristo, em comparação com todos os homens maus da história, ele, em comparação com todos os homens maus, ou melhor, todos os homens maus, em comparação com o anticristo, parecerão crianças. Todos os homens que você conhece, desde César, Nero, desde Mao Tse Tung, Stalin, Hitler, todos esses facínoras que desencadearam ferrenhas perseguições contra o povo, e especialmente contra cristãos, parecerão crianças, perto da perseguição que o anticristo promoverá contra a igreja. Essa palavra é uma palavra de alerta para a igreja, para aquilo que está prestes a acontecer, para que a igreja se prepare para os males que ela será submetida. E escute o que eu vou dizer, isso aqui está muito próximo, muito possivelmente nossa geração, a minha, contemplará os eventos deste capítulo. Esse capítulo está me incomodando há um mês que Apocalipse 13 não sai da minha cabeça, como se Deus me dissesse: este é o texto do momento, este é o texto atual, nós estamos neste texto, é este texto ao qual a igreja deve se preparar. Este texto é a próxima bala da agulha que vai vir. Apocalipse 13, está sendo montado um cenário mundial, está sendo arquitetado, orquestrado, um cenário mundial para hostilizar a igreja, perseguir a igreja, expulsá-la do cenário social e martirizar a igreja. Veja o cenário político, econômico, social, cultural, religioso. Veja as nuvens negras que se formam, todas elas conspiram contra uma só instituição. Todas elas são uma ameaça contra uma só instituição, a igreja de Cristo. Os crentes professos verdadeiros. E este texto é um alerta, esse texto é uma profecia, esse texto é um consolo para a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Nesse tempo de Apocalipse 13, que está muito perto, a igreja desaparecerá como organização visível, e tal como em outros períodos de grande perseguição, passará a viver subterraneamente. Esse governo aniquilará a instituição igreja, não haverá templos, vai ser tudo dissipado, queimado, saqueado, os cristãos serão despossados dos seus imóveis, e a igreja desaparecerá, voltará a se encontrar em subterrâneos, voltará a ser uma igreja exilada da sociedade. Esse 13º capítulo é uma convocação aos santos, eu e você, a igreja, para que se preparem para as perseguições, injustiça e para o martírio. Pois quando os aliados de Satanás subirem ao poder, o martírio se tornará algo comum àqueles que perseverarem em seu testemunho de Jesus. Apocalipse 13 é uma convocação para que a igreja se prepare para sofrer o martírio, para sofrer perseguição. Eu disse a você, a vinda do Paul Washer aqui foi providencial. Ele veio para tratar do evangelho, mas nas conversas pessoais com ele, falamos muito de Apocalipse. Muito de Apocalipse. E ele crê piamente que nós já estamos vivendo no cenário do fim.
Apocalipse 13 traz essa ideia de treinarmos nossas famílias, treinarmos nossos filhos, treinarmos nossas esposas, treinarmos nossas igrejas, porque o cenário está sendo montado. Só se você for cego. Eu não preciso de ver o anticristo escatológico, o anticristo último, para saber que eu serei perseguido. Isso já está aí nos canais de comunicação, isso já está aí sendo aprovado, sancionado. A igreja desaparecerá como organização visível, e tal como em outros períodos de grande perseguição, ela passará a viver subterraneamente. Esse 13º capítulo de Apocalipse é uma convocação aos santos para se prepararem para o martírio. Como entendemos o capítulo 13 de Apocalipse? Como nós entendemos esse capítulo? Para entendermos melhor o capítulo 13, temos que lembrar os acontecimentos do capítulo 12. Olhe para cá e escute, não é para olhar na Bíblia, aqui. Nós temos que lembrar dos acontecimentos do capítulo 12. O que acontece com o capítulo 12? Lembra que João está tendo visões, ele está preso na ilha de Patmos. O Apocalipse é uma revelação que Deus dá a ele. João é arrebatado em espírito e ele vê todos esses acontecimentos e ele escreve o que Deus está dando a ele. No capítulo 12 ele tem a visão de uma mulher, muito bem vestida, com uma coroa de 12 estrelas, e o sol e a lua debaixo dos seus pés. Ele vê uma linda visão. De repente ele olha para outro lado do céu. De um lado ele vê essa mulher linda, do outro ele vê um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E o dragão desce e fica diante da mulher que está grávida, com dores de parto, prestes a dar luz. O dragão fica diante da mulher, esperando ela dar luz para tragar o menino. Essa é a visão do 12. Quem é a mulher? A mulher bem vestida, com coroa de 12 estrelas. Essa mulher, a interpretação para essa mulher está em Gênesis capítulo 3 e Gênesis 37. Essa mulher é a nação de Israel, é a igreja do Antigo Testamento. Por quê? Quando Eva cai, preste atenção, quando Eva peca com o pecado original, ali começa a perseguição. Gênesis 3, verso 15. Deus lança a maldição sobre o homem, sobre Eva e sobre a serpente. A serpente tenta Eva para que Eva toque do fruto. Deus descobre e amaldiçoa a terra e diz para a serpente: serpente, eu colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e você. Tu lhe ferirá o calcanhar e esta lhe ferirá a cabeça. Dali começa a perseguição do dragão contra a semente da mulher. Quem seria a semente da mulher? A nação de Israel, o povo judeu, da onde nasceria o Messias. Então Satanás, durante todo o Antigo Testamento, começa a desencadear uma perseguição ferrenha contra o povo judeu, para impedir que o Messias, Jesus, nasça na terra. Pode ver que ele começa em Abel. Ele usa Caim para matar Abel, para a descendência, para a posteridade não seguir. O dragão já está querendo ali acabar com a descendência e mata Caim. Mas Deus tem um plano e levanta 7. Adão e Eva têm outro filho, 7. Então a linhagem messiânica continua sendo propagada. E ele tenta isso por todo o Antigo Testamento. E o diabo, até esse momento, ele tinha direito legal de acusar os santos. Se você se lembrar, ele ia até o céu e dizia: viste o meu servo Jó? E aí o diabo disse para Deus: claro, você reveste ele de bênçãos, tira tudo se não blasfema de você. O diabo tinha direito legal de ir ao céu e acusar o povo de Deus, dizendo: você não pode poupá-los, você tem que matá-los. E o que acontece? Ele falha,
e o Messias nasce. E a Bíblia diz que com a morte de Jesus, de fato, ele pica o calcanhar de Jesus na cruz. Mas Jesus na cruz mata ele, esmaga a serpente e vence. Então a sua tentativa é frustrada de aniquilar o Messias. Ele vence. A Bíblia diz, presta atenção, que na cruz Jesus triunfou em si mesmo e despojou principados e potestades e os expôs publicamente. Até a cruz o diabo tinha autoridade e legitimidade para acusar os santos do Antigo Testamento, pois os pecados deles não estavam pagos. Eles de fato teriam que ser condenados. Mas na cruz ele despoja o diabo. É um termo romano. Quando haviam lutas, o exército que vencia o oponente despojava o exército derrotado da armadura, ou seja, tirava a armadura dele, cinto, sandálias, capacete, espada, e depois desfilava com eles em praça, montava no cavalo, amarrava o pescoço dele todos em uma corrente e desfilava com os derrotados sem armadura na praça. Na cruz, Jesus despojou o diabo do seu poder, tirou dele a sua autoridade de acusar. Por quê? Porque agora ele pagou pelo pecado de todos os santos do Antigo Testamento, da igreja do Antigo Testamento. Ele despojou. Ou seja, o diabo fracassou em perseguir a igreja do Antigo Testamento, fracassou em devorar a semente da mulher, o Messias, fracassou em derrotá-los. Então, a Bíblia diz que ele é expulso do céu nessa hora. O diabo não foi expulso do céu lá em Gênesis 1, está enganado. O diabo só foi expulso do céu quando Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu os céus. Lá ele despoja Satanás da sua glória e expulsa ele do céu e expulsa os seus demônios. É isso que o 12 fala. E agora o que acontece? Apocalipse 12 fala assim: e o diabo desceu sobre a terra com grande cólera, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Presta atenção. Agora, não podendo mais acusar os santos do Antigo Testamento, agora não podendo ir mais a Deus apontando o pecado deles, agora derrotado por Cristo, agora que uma vez que o pecado está pago, uma vez que está consumado, ele então não tem mais poder algum contra a igreja do Antigo Testamento, nem com os santos. Ele é lançado na terra e desce cheio de grande cólera. Por quê? Porque ele está irritadíssimo pelas suas tentativas frustradas durante o período da história de destruir Israel, de destruir os descendentes do Messias, de impedir que o Messias venha. Foram tentativas frustradas. E agora, expulso do céu, só lhe resta a terra. O diabo não está no céu, o diabo não está no inferno. O lugar que o diabo se encontra hoje é na terra. Ele está na terra, o lugar dele é a terra. E o versículo que vai fazer transição para o capítulo 13 é o último versículo do Apocalipse. Vamos ler ele. O último versículo do 12, Apocalipse 12, verso 17. Olha só, Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs sobre a areia do mar. 17, ok? Olhe para cá. O 17 faz a transição para o capítulo 13. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? O dragão aqui é Satanás. No capítulo 12, ele é descrito como um dragão vermelho.
Vermelho fala da matança, fala de sangue, fala que ele é um assassino. O assassino, Satanás, irou-se com a mulher. Ele está irritadíssimo. Por quê? Porque agora ele não pode mais tocar nos santos. Ele não conseguiu frustrar o plano de Deus em gerar o Messias. Então ele se irou-se contra a mulher. E agora, não havendo mais lugar para ele acusar os santos no céu, só lhe resta descer à terra. E a Bíblia diz o quê? E o dragão, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Agora ele foi pelejar, lutar, perseguir os restantes da sua descendência. Quem são os descendentes da mulher? Vamos ver o final do capítulo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja. Não podendo mais perseguir a igreja do Antigo Testamento, não podendo mais impedir que o Messias viesse, sofrendo uma derrota vergonhosa na cruz, ele é despojado do céu e só resta uma coisa a fazer: perseguir você, perseguir a mim. É isso que trata Apocalipse 13. Não podendo mais interromper, não podendo mais acusar ninguém, não podendo reivindicar mais que um santo vá ao inferno, não podendo mais exigir que Deus condene alguém ou você, o que resta a ele é oprimir, perseguir, matar, impedir com que a igreja pregue o Evangelho. É nisso que consiste o capítulo 13. O dragão que desce cheio de grande cólera na terra para perseguir a igreja. Gostou do vídeo? Então assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.